ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, Por teu amor, medido pela cruz. Aleluia, aleluia. a ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, Santificador, que nos anime, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. a ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo, inunde o seu lar. Que alegria nós podermos voltar, nos encontrarmos para adorar aquele que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. A Ele que nós acabamos de erguer a voz num hino tão maravilhoso de adoração, de exaltação, porque ao Deus Trino é a Ele que nós devemos louvar. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Nós queremos prestar um culto de louvor e de adoração agradável. Eu quero convidar a todos vocês, nesta hora, com reverência, temor, tremor, e com muito amor no coração, com muito gozo e alegria, com muito contentamento, se posicionar diante da tela, não como um espectador, mas como um adorador que presta agora um culto a Deus. É uma honra, é um privilégio grandioso, os que pela fé creem e assim o fazem, prestar um culto ao nosso Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque e ao Deus de Jacó. Eu quero ler um texto com vocês nessa hora, que está no livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 21 do livro de Tiago, até o verso 25, eu quero ler com vocês, antes de orarmos e darmos sequência, e quero dizer também a todos, sejam muito bem-vindos. Nós temos uma alegria muito grande no coração em compartilhar com você a palavra, em cultuar com você, mesmo à distância física, mas espiritualmente unidos no amor do Senhor. Tiago capítulo 1, verso 21 ao 25, diz assim a palavra do Senhor: por isso
livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Louvado seja Deus, que palavra bendita. Portanto, sejamos nós, não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos, mas que sejamos operosos na prática da santa palavra de Deus. Eu quero convidar todos vocês nessa hora a orar por este culto que nós já começamos, pedindo a Deus que Ele continue nos conduzindo, nos iluminando, nos orientando pelo Teu Espírito. Vamos orar. Grandioso e eterno Pai, graças te damos pelo Teu insondável e infinito amor. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que têm sido derramadas sobre as nossas vidas, dia após dia após dia. Obrigado pelos livramentos que, na sua maioria, Senhor, não tomamos conhecimento. Obrigado, Pai, pela expressão diária do Teu amor, de várias formas, de multiformas. Ele vem em forma de pão sobre a mesa, vem em forma de recursos financeiros, vem em forma de saúde física, nos dando condição de, com alegria, trabalhar todos os dias, de fazer o bem sem olhar a quem, amar a família, viver no lar uma vida santa, em comunhão com os nossos, sendo um modelo para filhos, esposa, esposos. Senhor, muito obrigado por tudo isso. Tudo é expressão do Teu amor. Mas nesta hora nós nos reunimos na rede para prestar a Ti um culto de louvor e de adoração. E nós somos pecadores, todos nós. E de nós mesmos não temos uma capacidade de ofertar um culto digno, sem o Teu auxílio, sem a Tua ajuda. Nós não temos condição de, à altura da Tua majestade, grandeza, pureza e poder, prestar um culto agradável a Ti. Por isso pedimos em nome de Jesus, pelo Teu Santo Espírito nos ajuda, para que o nosso culto seja agradável e aceitável a Ti. Por isso nós pedimos, Senhor, que a iluminação do Teu Espírito seja sobre nós e que o quebrantamento dos nossos corações seja promovido pelo Espírito Santo do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Nós queremos ser aprovados e queremos que esse culto seja agradável e recebido, para que o nosso coração, ao final deste culto, tenha paz e grande alegria. É assim que eu oro, pedindo a bênção sobre a minha vida e sobre a vida de todos os ouvintes, de toda a família presente e representada nesta hora diante das telas, e que coletivamente possamos prestar este culto, engrandecendo e bendizendo o Teu nome. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao Rei, glória seja dada todo o tempo ao Rei. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei
eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ele é o único, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Nós vamos agora ao tempo de confissão e intercessão. Nós queremos, neste momento, confessar, abrir o nosso coração diante de Deus em confissão, mas também queremos interceder, nós queremos pedir, porque é diante dele que nos curvamos para pedir as bênçãos e as orientações. E eu quero que você folheie mais um pouco à frente, em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, apenas no versículo 16 do capítulo 5 de Tiago, diz assim a palavra: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Que maravilha! Nós somos convidados a confessar os pecados uns aos outros, mas também diz que a oração de um justo é muito eficaz. E nós queremos confessar os nossos pecados, mas também nós queremos orar, nós queremos interceder. E a nossa súplica, a nossa oração, ela é muito eficaz. Eu quero convidar você a ficar muito à vontade no seu lar, como está. Se você deseja ajoelhar-se, ou colocar-se de pé, ou permanecer sentado, essa não é a postura que vai fazer diferença, mas a postura do seu coração, essa faz toda a diferença. Que numa atitude humilde e reverente, de coração, estejamos nós com o rosto no pó, para adorar e engrandecer a Deus com toda a sinceridade, confessando e intercedendo. Vamos orar nessa hora. Soberano e eterno Pai, graças nós te damos pelo teu insondável e constrangedor amor, mais uma vez eu digo. Muito obrigado, Senhor, pela condução que o Senhor tem feito em nossas vidas, por meio da tua misericórdia. Muito obrigado pelo teu socorro. Nós queremos reconhecer a tua grandeza, santidade e pureza, e por isso, sabendo quem tu és, grande e todo-poderoso,
nós queremos confessar com os nossos lábios aquilo que tem nos atormentado, aquilo que nós temos consciência que não agrada a Ti. Por favor, Senhor, ajuda-nos, em nome de Jesus, a abandonar tudo aquilo que não Te agrada. Senhor, ajuda-nos a não ponderar naquelas coisas desagradáveis, que desonram o Teu nome, mas que traz vantagem e prazer a nós. Pai, que possamos entender que pouco com o Senhor é muito. Sofrimento com comunhão contigo é gozo. Escassez com comunhão contigo é bonança. Porque bom é estar vivendo em comunhão com o Senhor. E coisa ruim é viver afastado do Senhor. Em comunhão estamos em paz. Ainda que em aperto financeiro ou em outras dificuldades dessa vida. Mas ainda que tenhamos muita prosperidade, muita saúde, sem comunhão contigo, nós não temos absolutamente nada, porque o Senhor é o nosso tudo. O Senhor é o tudo desta vida. Muito obrigado, Deus, por essa consciência que nos ajuda a vencer os pecados que nos rodeiam, as fraquezas que têm constrangido o nosso ser e a nossa consciência tem nos cobrado. Por favor, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que possamos abandonar tudo que não honra o Teu nome. Que o nosso prazer seja viver para o louvor da Tua glória. E eu quero, nesta hora, também te pedir pelos lares, pelas famílias, de forma muito particular. Eu quero pedir pelos casais. Senhor, os casais são os melhores amigos que existem. Mas ele tem um inimigo cruel, perverso, impiedoso, covarde. Este inimigo é espiritual. Ele é o príncipe das trevas. E ele sorrateiramente tem trabalhado na fraqueza do coração dos casais, tanto do homem como da mulher, para causar discórdia, desavença, com atritos e escândalos no seio da família, a primeira instituição criada por Ti. A instituição pela qual o Senhor escolheu glorificar o nome santo do Senhor. Juntamente com a igreja. Por favor, Senhor, ajuda os casais a compreenderem que eles são amigos, uma só carne, e que devem uns ajudar os outros, amar uns aos outros, e entender que o marido quer o melhor para a sua esposa, assim como a esposa o melhor para o seu marido. E ambos, com humildade, possam sentar-se, dialogar, compreender um ao outro e auxiliar um ao outro nas fraquezas, fortalecendo-se e livrando-se dos laços de Satanás. Por favor, Senhor, ajuda os esposos a serem fiéis às suas mulheres, amigos, gentis, mas líderes. Ajuda de igual modo as mulheres serem sábias, servas sábias, submissas, mas uma bênção na vida dos seus esposos, fiel aos seus maridos, zelosa no seu lar, boa administradora do lar, que conduza bem os seus filhos na iluminação da palavra santa pelo Espírito do Senhor. Nós pedimos, Pai, que a mão santa do Senhor repreenda as investidas de Satanás sobre os lares, sobre as famílias, para que os casais não sofram e não vejam seus filhos horrendamente sofrer mais ainda. Nós queremos clamar a Ti por este socorro, porque nós estamos angustiados em ver
tantos lares desestruturados. Nós queremos ver lares fortes, crianças alegres, felizes em ver o estilo de vida dos seus pais e eles imitarem o modelo do casamento dos seus pais. Porque é isso que vai acontecer. Se for um bom modelo, eles vão imitar e será uma bênção. Se for um modelo ruim, também eles vão imitar e será um grande sofrimento, não só para eles, mas para os próprios pais que estão ensinando pelo exemplo a pior maneira de viver como casal. Nós oramos assim, Senhor, pedindo o teu socorro, pedindo a tua intervenção, pedindo a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. E glória seja dada ao Senhor. Nós queremos nessa hora convidar você a, por meio dessa mensagem cantada, fazer dela a extensão da sua oração e verdadeiramente, em fervente oração, colocar no altar do Senhor e confiar todas as coisas para que possamos experimentar do seu poder e misericórdia. Vamos então ouvir a mensagem cantada. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Amém. Que o nome do Senhor continue sendo sempre louvado, engrandecido e adorado por todos nós. Nós chegamos no nosso momento de dedicação de vidas e bens. Essa é a hora em que nós, no altar do Senhor, mais uma vez, apresentamos-nos ou colocamos a nossa vida, porque a Ele pertence e nós consagramos a Ele. Mas também os bens que Ele nos concede o privilégio de administrar. O Senhor nos convida a, com fidelidade, devolver o que a Ele pertence, a 10ª parte. Mas também usar de generosidade, como Ele tem usado para conosco. Nós temos tido em abundância. E nós queremos assim devolver para o louvor da glória de Deus, investindo na casa e na causa do Senhor. Vamos orar nessa hora. Eu quero orar por você, crente fiel em Jesus Cristo, que assim vive. Mas eu não quero deixar de ler um texto nessa hora, que está no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 9 e versículo 10, diz assim a palavra de Deus: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Nós vamos nessa hora orar gratos a Deus. Pai, nós queremos te agradecer pelo santo privilégio que temos de ser operosos, de ser participantes na tua causa e na tua casa, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que temos de ter recursos financeiros para honrarmos os nossos compromissos, mas que sejamos nós antes fiéis, apresentando no altar do Senhor as nossas vidas e devolvendo o que lhe pertence, os 10%, mas que não fiquemos, Senhor, tão somente nisso, que sejamos generosos imitando a Ti, que é generoso para conosco, que tem nos dado em abundância, que possamos, ó Deus, investir
na causa, no campo missionário e na casa do Senhor, na manutenção da casa onde nos reunimos, o prédio que nos reunimos para louvar e adorar a Ti como igreja. Oh Senhor, ajuda-nos com fidelidade, com generosidade e amor a assim fazer. Ser com os administradores desses recursos, que sejam servos fiéis, que por meio do serviço, com temor e tremor, glorifique o nome do Senhor. E pela iluminação do Espírito Santo, possam fazer boa aplicação desses recursos para o devido fim. É assim que nós oramos, agradecidos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E nós agora nos preparamos então para ouvir a voz de Deus. Nós queremos ouvir a voz de Deus. A nossa parte está concluindo de ao Senhor prestar um culto. Nós agora estamos desejosos de ouvir a voz de Deus. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, outro não existe. Puro e perfeito é excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. E por isso nós vamos orar. Vamos orar pela mensagem que agora será exposta. A mensagem a qual nós vamos voltar para concluir, por assim dizer, o que começamos na quinta-feira. E eu quero então convidar a todos vocês a abrir as suas Bíblias no livro de Abacuque. Deixe no livro de Abacuque, no primeiro capítulo, a sua Bíblia aberta. Enquanto nós oramos, então, vamos seguir com a mensagem. Glorioso Deus e Pai, graças te damos pelo teu amor,
pelo privilégio que temos de prestar a Ti um culto e pelo privilégio maior ainda que temos de ouvir a voz do Senhor. Pai, nós queremos tanto ouvir os Teus conceitos, os Teus conselhos, as Tuas orientações. Por isso eu te peço em nome de Jesus, fala por meio dos meus lábios. Senhor Deus, eu sou um pecador e tenho nesta hora a responsabilidade de ensinar a Tua santa palavra, pura e perfeita. E eu preciso da Tua ajuda. Me ajude, Senhor, que o Teu Espírito, por meio da minha vida, fale aos ouvidos dos Teus servos, das Tuas criaturas, que nessa hora nos ouve. Fala com graça, com misericórdia e com poder, para que esta mensagem alcance os corações, gere vida, transformação, edificação e salvação. É assim que eu oro, mais uma vez suplicando, tenha de mim misericórdia em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao Rei, aquele que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Na mensagem passada, vimos que a palavra de Deus enfatiza do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, sobre a preservação do justo e a destruição do ímpio. Percebemos, no entanto, que havia a necessidade de tratarmos com mais clareza bíblica de dois aspectos intrínsecos no tema justo e ímpio, por causa da sorrateira e danosa teologia da prosperidade, propagada e nutrida por líderes religiosos extremamente eloquentes e carismáticos, que dizem vir da parte de Deus, de serem representantes de Deus, e esses têm transtornado a vida de muitos. Esses cinicamente têm enganado e extraviado a muitos dos caminhos do Senhor. Por isso, hoje, vamos voltar ao assunto com um olhar atento ao significado bíblico de bênção e maldição, ou ser abençoado ou amaldiçoado. Na mensagem passada, nós deixamos uma porta aberta para uma ideia equivocada. E nós queremos hoje colocar as coisas no lugar, tratar com clareza à luz das Escrituras. Vamos, antes disso, rememorar a grande ideia do livro de Abacuque, não deste pequeno texto que nós vamos tratar, mas de todo o livro, e também vamos rememorar o propósito deste livro. Então, vamos à grande ideia do livro de Abacuque, e ela diz o seguinte: o Senhor traz juízo sobre o pecado, restaurando o justo e eliminando o ímpio, fazendo com que a queixa do profeta seja transformada em exultação. Essa é a grande ideia de todo o livro de Abacuque. E o propósito do livro é mostrar que a fé que se baseia na revelação passada do caráter e poder de Deus permite que o justo viva pela fé e se regozije no futuro, confiante na justiça divina, apesar dos conflitos do presente. Segundo os estudiosos, o significado do nome Abacuque é abraçador ou abraço amoroso, e ele é tão intenso, é um livro tão poderoso, tão fantástico. Deus fala de uma maneira tão extraordinária, e esse profeta só é mencionado em toda a Bíblia 2 vezes, e as únicas vezes que o seu nome é mencionado é no seu livro, no capítulo 1, verso 1, e no capítulo 3, verso 1, e nunca mais o seu nome é mencionado. Mas Abacuque não é a personagem central é o Senhor. Ele é mencionado em toda a Bíblia, do começo ao fim. Vamos então continuar olhando apenas para 2 versículos, mais uma vez.
porque a partir do justo e ímpio, como tratamos, nós queremos então ver essa questão de bênção e de maldição, ou abençoado e amaldiçoado. Então eu quero convidar você ao capítulo 2, verso 4 e 5 do livro, onde nos salta aos nossos olhos esse contraste e essas duas perspectivas do justo e do ímpio. Capítulo 2, verso 4 e verso 5, eu vou ler só a parte A do verso 5. Verso 4 diz: vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Além disso, o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não permanece. Só isso nos interessa. E a grande ideia que nós aqui extraímos, podia ser um tema, mas nós vamos manter como grande ideia ser abençoado é ser justo e preservado. Ser amaldiçoado é ser ímpio e destruído. Nós vamos, ao longo da nossa exposição, do tema que estamos tratando, vamos repetir essa grande ideia, e nós vamos ter aqui ao lado uma tela que vai estar auxiliando também, colocando as principais falas, a grande ideia, os textos, e então será aqui colocado para auxiliar a você e acompanhar, e você poder anotar, porque nós temos muitos textos. Então pegue caneta, pegue papel, porque vamos ter muitos textos citados para compreender, para entender aquilo que a gente quer aplicar, e vamos fazer aplicações dinâmicas no dia de hoje. O primeiro versículo lido, versículo 4, destaca a preservação do justo pela fé. O segundo versículo mostra a destruição do ímpio, que é chamado aqui, na minha versão bíblica, de arrogante. Já no versículo 4 é apresentado ele, vede o arrogante, e é assim que é colocado. E no verso 5 vai dizer, o arrogante não permanece, porque ele é destruído, mas o justo, no verso 4, viverá pela sua fé, ele é preservado. O que é ser abençoado? E o que é ser amaldiçoado à luz das Escrituras? Nós fazemos essa pergunta, e algumas perguntas nós precisamos fazer. Mas a primeira delas é essa. Ficou uma porta aberta, ficou margem para um entendimento equivocado na mensagem passada, de forma proposital, para que a gente avançasse e agora a gente colocasse as coisas no lugar. E essa pergunta é muito pertinente. O que é ser abençoado? E o que é ser amaldiçoado? Não segundo os nossos conceitos, mas à luz das Escrituras. A palavra de Deus é a autoridade. E nós nos submetemos à palavra santa de Deus. Por isso que nós buscamos compreender isso à luz das Escrituras. À luz das santas Escrituras, ser justo é ser abençoado, e ser ímpio é ser amaldiçoado, todo o tempo todo. A vida está dividida em 3 partes, início, meio e fim. Nós falamos na mensagem passada. O início corresponde exatamente a isso, o começo. O meio diz respeito a tudo que se vive no período entre o início e o fim corresponde a como tudo termina, como as coisas vão se findar. O que nos interessa hoje é observar o que pode acontecer no meio, ou o que acontece no meio, e a consequência do que acontece no meio é o fim. Como consequência natural, o que acontece no meio é o fim. Mas nós queremos observar muito o meio, mas chegaremos no fim. Na chamada do pai da fé, Abrão, que teve seu nome mudado para Abraão, temos a promessa de preservação do justo e destruição do ímpio. É isso que nós temos na chamada. Capítulo 12 de Gênesis, Abraão, ele é chamado por Deus. E nessa chamada, nós já temos essa promessa. E a promessa é essa: preservação
do justo e destruição do ímpio. Capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ter as promessas que se concentram no verso 2 e 3 são abençoar, que é igual a preservar, Abraão e todos os que pela fé creem em Deus e nas suas promessas, e amaldiçoar ou destruir os que não creem pela fé em seu Deus e nas suas promessas. Vamos observar isso. Verso 2 e verso 3 de Gênesis capítulo 12 diz: E farei de ti uma grande nação, te abençoarei, justo Abraão, e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. É tremendo isso. Essas são as promessas. Abençoar, que é igual a preservar Abraão e todos os que pela fé creem em seu Deus, no Deus de Abraão e nas suas promessas. Gênesis 3,15, ele fez a promessa. E amaldiçoar ou destruir os que não crerem pela fé em seu Deus, no Deus de Abraão e nas suas promessas. Como constatamos isso? Como a gente pode constatar ou provar essa afirmação? Pela revelação das Santas Escrituras. É nela que nos firmamos e a autoridade é ela. Vamos observar alguns textos para que você possa concluir, à luz das Escrituras, quem é abençoado e quem é amaldiçoado. Ser abençoado é ser justo e preservado. Ser amaldiçoado é ser ímpio e destruído. Agora vamos perceber um ponto muitíssimo importante na vida do abençoado, que é igual ao justo. Todas as vezes que eu falar abençoado, lembre que eu estou falando do justo, e quando eu falar do justo, eu estou falando do abençoado. E também nós precisamos observar um ponto muitíssimo importante na vida do amaldiçoado, que é o ímpio. O que chamam aqui de vida é o meio, ou seja, o que se vive entre o início e o fim da nossa existência humana, nossa existência aqui na Terra. O conceito de abençoado, na perspectiva humana e no senso comum, é a prosperidade, ou seja, a conquista de coisas, o enriquecimento, a boa saúde, o sucesso nos negócios. Isso é ser abençoado e próspero, na perspectiva humana e no senso comum. Mas, e à luz das Santas Escrituras, o que é ser abençoado? Porque eu não quero ser abençoado, e espero que você não queira ser abençoado, à luz ou segundo o conceito, a perspectiva humana e o senso comum, mas que você queira ser abençoado à luz das Santas Escrituras, ou segundo o conceito da palavra de Deus. Então, vamos avançar para compreender. Nós precisamos responder a duas perguntas para entendermos e desmistificar algumas ideias equivocadas sobre o conceito bíblico de abençoado. É imprescindível que respondamos algumas perguntas, ou duas perguntas. À luz das Santas Escrituras, o justo sempre é abençoado e próspero, e o ímpio sempre é amaldiçoado e sofrido. Sim ou não? Eu faço essa pergunta. E repito, à luz das Santas Escrituras, o justo sempre é abençoado e próspero,
E o ímpio sempre é amaldiçoado e sofrido? São essas as perguntas principais que precisamos responder para compreendermos o que aqui nós estamos tratando. Vejamos então exemplos do Antigo e do Novo Testamento sobre esse conceito, sobre essa ideia. À luz das Santas Escrituras, o justo sempre é abençoado e próspero, e o ímpio sempre é amaldiçoado e sofrido. Aí nós temos o conceito bíblico e o conceito humano, o senso comum e a revelação das Escrituras. E eu quero convidar você então a olhar para a santa palavra de Deus, que vai nos revelar, que vai nos ensinar sobre isso. E nós vamos então, escolhemos duas histórias do Antigo Testamento, para que não sejamos enfadonhos, e duas histórias do Novo Testamento, porque nós temos uma infinidade, e viraríamos a noite aqui, e não íamos conseguir vencer todos os exemplos, dar conta deles, do Antigo e do Novo Testamento. Por isso, escolhemos tão somente duas histórias do Antigo e duas histórias no Novo Testamento. Quero que você vá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 27. E vamos começar do versículo 34, do 27 ao 36. E nós vamos pulando capítulos e versículos até chegar ao fim desse primeiro exemplo. Nós queremos, então, o primeiro exemplo que nós queremos destacar é o exemplo de Jacó, a vida de Jacó. Nós queremos olhar para a vida de Jacó. E eu quero já lembrar você que Deus ele é conhecido pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E não são poucos os salmos que vai falar que o Deus de Jacó está conosco, o Deus de Jacó, o Senhor dos Exércitos. Salmo 46, o Senhor dos Exércitos, Deus de Jacó. Então, eu já estou aqui antecipando para você alguma coisa interessante. Mas observe, capítulo 27, versículo 34 ao 36, diz assim a palavra de Deus. Ao ouvir as palavras de seu pai, Esaú bradou com amargura, dizendo a seu pai: abençoa-me também, meu pai. Porém, Isaque respondeu: teu irmão veio e com sutileza tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que ele se chama Jacó? Já por 2 vezes ele me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora me tirou a bênção. E perguntou: não reservaste uma bênção para mim? Observe, o que está acontecendo aqui é o momento em que Jacó, ele orientado pela sua mãe, enquanto seu pai não enxergava mais bem, ou quase já não enxergava, e estava velhinho, prevendo a sua morte, ele decidiu então dar a bênção ao seu primogênito. Mas Jacó foi lá e tomou para si essa bênção, plano de Deus nesse aspecto. Veja o versículo 41 deste mesmo capítulo. Não canse, acompanhe a lógica do raciocínio. Verso 41 vai dizer: então Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o havia abençoado. E disse consigo: os dias de luto por meu pai estão chegando, então matarei meu irmão Jacó. O Deus de Jacó é o Deus criador do universo, mas nós já percebemos Jacó enfrentando uma dificuldade. Eu diria que isso aqui é um sofrimento, é uma angústia, não uma bênção. Jacó está jurado de morte pelo seu irmão. Vamos ao capítulo 29, verso 27. E observe o que diz 29 e 27. Diz assim a palavra: cumpre a semana desta, então te darei também a outra, em troca do trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Jacó, por estar jurado de morte, foi orientado pelos seus pais a ir à sua parentela, em Padã Arã. E chegando lá, ele se apaixonou então por Rebeca e foi enganado pelo seu sogro Labão. E o Senhor permitiu isso.
E este homem que tinha trabalhado 7 anos por Raquel, melhor dizendo, ele agora recebeu Lia, ou Leia. E agora então ele precisava trabalhar mais 7 anos, 14 anos, para que ele pudesse então ter a sua amada em seus braços. Ele foi enganado. Eu diria que isso não é uma bênção propriamente dita no sentido, no conceito humano. No senso comum, isso aqui não é uma bênção. Eu não estou negando que a palavra de Deus está falando de uma bênção. Mas, no senso comum e no conceito do homem, isso aqui não é a bênção. Ele foi enganado e teria que trabalhar 7, agora trabalhando 14 anos para ter, muito embora teve a sua amada em 7 anos, porque logo recebeu, mas teve que trabalhar mais 7 por ela. Vamos agora ao versículo 32, ou melhor, o capítulo 32, versículo 11. Capítulo 32, versículo 11, nós estamos vendo, irmãos, a vida de um homem. Nós estamos vendo exemplos do Antigo Testamento, observando à luz das Santas Escrituras, o justo e o ímpio, e observando se o justo sempre é abençoado e próspero. É isso que nós estamos vendo. E nós já estamos vendo um homem que nós sabemos que é justo, porque é assim que ele é conhecido. Deus é conhecido como o seu Deus, o Deus de Jacó. E Jacó está passando por essas situações. No capítulo 32, no verso 11 do capítulo 32, diz assim: peço-te que me livres da mão de meu irmão Esaú, pois tenho medo dele. Não permitas que ele venha matar a mim e as mães com seus filhos. Jacó está orando a Deus. E qual é o terror? Deus disse: volte para a sua terra. E Jacó agora volta com toda a sua prole. Ele agora tem filhos e mulheres. E ele está voltando com todos eles. E tem os seus filhos amados entre esses. E ele está com medo. O texto é claro em dizer, ele está com medo de seu filho, do seu irmão Esaú, que o jurou de morte. Ele está obedecendo a Deus, mas está em grande angústia e aflição de coração. E ele ora fazendo um pedido: Senhor, eu tenho medo dele. Livra a mim e as crianças e as mulheres. Não deixe ele nos matar. Eu não chamaria isso à luz dos conceitos humanos e do senso comum de bênção, nem de prosperidade. Capítulo 34, do verso 1 e verso 2 diz: Diná, filha que Leia havia tido de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, o Aveu, príncipe da terra, viu-a, tomou-a, deitou-se com ela e a violentou. Ele teve uma filha, por assim dizer, estuprada, abusada. Eu não diria que no senso comum, no conceito humano, isso é uma bênção. Observe o versículo 30 desse mesmo capítulo. Diz assim: Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vós me perturbastes, fazendo-me odioso pelos habitantes dessa terra, os cananeus e os perezeus. Como tenho pouca gente, eles se ajuntarão e me matarão, e serei destruído com minha casa. Os filhos de Jacó, Simeão e Levi, tramaram um plano para vingar-se, ou para vingar a sua irmã, e assim o fizeram. E agora Jacó está apavorado e entendendo que vai ser exterminado com o seu pequeno povo, por causa da ação dos seus filhos. Observe quanta angústia, quanta luta desse homem. Capítulo 37 do livro de Gênesis, nós estamos falando da vida de um único homem, e estamos saltando, pulando, muito sofrimento, muitos detalhes do sofrimento. Capítulo 37, versículo 34 e 35, do mesmo livro, a história do mesmo homem, vai dizer assim: Então Jacó rasgou sua roupa, vestiu-se de roupa de saco, e lamentou seu filho por muitos dias, e todos os seus filhos e todas as suas filhas levantaram-se para o consolar.
Ele, porém, recusou-se a ser consolado e disse: na verdade, com lágrimas descerei ao meu filho até o túmulo. E seu pai chorou assim por ele. O que é que nós temos aqui? Os irmãos de José odiavam José porque ele era o mais amado por Jacó. Ele era um sonhador, ele sonhava, ele tinha revelações de Deus em sonho. E ele contou aos seus irmãos e aos seus pais, ao seu pai. E os seus irmãos, por vingança, o vendeu como escravo por mercadores que passavam. Queriam matá-lo, mas a decisão foi vendê-lo como escravo. Pegaram suas vestes, pegaram um animal, mataram, rasgaram suas vestes e inventaram uma história mentirosa para o seu pai, dizendo: uma besta, um animal, um leão, um urso comeu José. Nós encontramos a roupa dele desse jeito. O pai, ao ver, nem condição teve de examinar e periciar se foi realmente garras e dentes de animais ou as facas, como foi deles. Simplesmente o desespero tomou o coração de Jacó. E o filho mais amado, José, agora para Jacó estava morto. E ele amargamente sofreu e chorou, podendo até morrer. Os seus filhos não tiveram dó. Eu não chamaria isso de bênção nem prosperidade. Eu não diria que esse homem justo estava abençoado e próspero, com tudo que ele viveu até aqui. Mas vamos ao capítulo 41, versículo 57 do capítulo 41. Vida de um homem. 57, melhor dizendo, do 41, diz assim: também vinha ao Egito gente de todas as terras para comprar de José, porque a fome prevalecia em todas as terras. Agora, o que é que está acontecendo na vida de Jacó? Fome. Jacó está à beira de passar fome, o alimento está acabando e ele tem que tomar uma providência urgente, enviar os seus filhos no Egito para comprar mantimento, para não morrer de fome, porque a lavoura não dá, os animais não têm como sobreviver se não for ao Egito para buscar alimento. Vamos ao 42, versículo 36 ao 38 do 42. Diz assim: então Jacó, seu pai, disse-lhes: estás tirando meus filhos? José já não existe, Simeão não voltou, e quereis levar Benjamim? Todas essas coisas caíram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai: se eu não o trouxer de volta a ti, mata os meus 2 filhos, deixa-o em minhas mãos, e eu o trarei de volta a ti. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco, pois o seu irmão já está morto, e só ele restou. Se lhe acontecer algum desastre no caminho que seguirdes, fareis meus cabelos brancos descer com tristeza ao túmulo. Jacó sabe que José está morto, é isso aqui ele sabe. Os seus filhos que inventaram essa mentira, sustentam essa mentira há anos. E agora a fome, de novo, acabou toda a nutrição, todo o alimento, todo o suprimento, e eles precisam, de novo, voltar ao Egito para comprar suprimentos. Mas o Senhor do Egito, que ele não sabe, que nenhum deles sabe que é José, o governador do Egito, que os reconheceu, faz uma exigência: vocês só levam qualquer coisa daqui se trouxer o filho mais novo, que é o seu irmão amado, Benjamim. José queria ver Benjamim. José já tinha visto todos os outros. José queria ver Benjamim. José já sabia que Jacó estava vivo e prendeu um deles, Simeão, para garantir que voltariam. Que coisa. E Jacó está desesperado. Jacó diz: José já não existe. E eu estou correndo o risco de perder Benjamim, o outro filho, que agora é o filho do seu coração, no lugar de José. Filho da mesma mulher, da sua mulher amada. Eu não chamaria isso de ser abençoado, nem de ser próspero. É muita angústia e sofrimento na vida de um homem.
verso 43, do 1 ao 3. Capítulo 43, melhor dizendo, versículo 1 ao 3. Diz assim: a fome na terra continuava muito severa. Tendo eles acabado de consumir o mantimento que haviam trazido do Egito, seu pai lhe disse: voltai e comprai um pouco de alimento para vós. Mas Judá lhe respondeu: o homem nos advertiu claramente, dizendo: se vosso irmão não estiver convosco, nem vereis a minha face. Acabou o alimento. Eles estão agora para escolher ou morrer ou voltar com o Egito com Benjamim. E Jacó não quer enviar Benjamim. E ele tem que fazer uma escolha. Versículo 14 vai dizer: Jacó falando diz: e que o Deus Todo-Poderoso vos conceda misericórdia diante do homem, para que ele deixe vosso outro irmão e Benjamim voltarem convosco. E eu, se me forem tirados os filhos, sem filho ficarei. Eu não chamaria isso de abençoado e próspero na perspectiva humana, no conceito do homem, no senso comum. De forma alguma, isso seria ser abençoado. Vamos então concluir essa história de Jacó no capítulo 46, no versículo 29 ao 30 do 46, vai dizer assim: então José aprontou sua carruagem e foi para Gozém ao encontro de seu pai Israel. Quando o encontrou, lançou-se ao seu pescoço e chorou muito sobre ele. E Israel disse a José: agora posso morrer, já que vi o teu rosto e ainda vives. Agora ele sabia toda a verdade. E ele viu, o seu pai não estava morto. O seu pai estava vivo. E o seu filho estava vivo, o seu filho amado. E ele encontrou de novo e disse: agora eu posso morrer. Agora ele está abençoado e próspero. Mas não por ter coisas. A alegria e a bênção está em ter o seu filho que ele achava que estava morto. Aquele filho que, mentindo os seus, trouxe uma dor horrenda ao seu coração. Eu quero linkar isso com Mateus no capítulo 8, versículo 11, vai dizer: também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha que coisa, este homem do qual eu falei agora, que passou por esse pequeno sofrimento, porque eu não narrei todo o seu sofrimento, mas aquilo que eu trouxe para vocês de grande angústia e sofrimento, esse homem, ele é um justo. E Mateus registra a fala do Senhor Jesus, dizendo que Jesus está falando, e Mateus registra que Jesus disse: também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa. Com quem? Com Abraão, com Isaque e com Jacó, esse que sofreu. Onde? No reino dos céus. A pergunta é: à luz das santas escrituras, o justo sempre é abençoado e próspero? E o ímpio sempre é amaldiçoado e sofrido? Deus nos presenteando. Eu quero orar. É dessa forma que eu quero encerrar. Vamos orar. Soberano e eterno Pai, graças eu te dou pela oportunidade, pelo privilégio que tivemos, Senhor, de anunciar a tua palavra e de desmistificar e de esclarecer, iluminar a todos os ouvintes acerca do que diz a tua palavra no Antigo e no Novo Testamento, sobre justo e ímpio, sobre bênção e prosperidade, maldição. Muito obrigado, Senhor, por todos que contritos, humildes, estiveram diante da tua palavra, ouvindo a tua voz. Eu quero pedir que os justos sejam fortalecidos, renovados e que se santifiquem mais e mais, buscando servir a ti com integridade,
vivendo vida santa, refletindo a tua luz. Mas também quero pedir por todos aqueles que não são e nem se sentem justos. Pai, eles têm uma oportunidade ímpar nesta hora de render-se a Ti. E talvez seja o último momento da sua vida. Porque verdadeiramente nós não sabemos até que instante respiraremos. Não sabemos quando seremos convocados para a vida eterna ou para a morte eterna. Por isso eu peço que o Senhor os ajude, o Senhor os encoraje, o Senhor os fortaleça, para que façam uma decisão consciente e verdadeira ao lado do Senhor, rendendo-se e tornando-se justo, sendo então assim preservados para a vida. Por favor, Senhor, encoraja-os. Encoraja os homens a verdadeiramente se arrependerem, reconhecerem a sua condição. A todos que têm o seu coração nessa hora aquecido, embrasado pelo fogo santo do teu altar, Deus, ajuda-os a não resistir, por favor. Que assim seja com todas as mulheres, as crianças, os anciãos que nessa hora nos ouvem. Salva vidas, Senhor, por favor. Quero te agradecer pela semana que nós vencemos. E quero te pedir pela nova semana que o Senhor nos presenteia. Hoje é o primeiro dia da semana. E nós estamos diante da tua face. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós começamos a semana glorificando o teu nome. Desde amanhã na escola bíblica, até agora à noite, apresentando este culto a ti e ouvindo a tua voz. Nos dá vitória sobre a semana, Senhor. Ajuda-nos a viver em temor e obediência à tua palavra. Ser conosco nas nossas ações e reações, para que todas elas honrem o teu nome. Livra-nos do mal, livra-nos da cilada do inimigo e ajuda-nos a ser um instrumento poderoso em tuas mãos para abençoar vidas, as quais o Senhor quer salvar. É assim que eu oro, agradecido, porque nós já estamos vencendo o primeiro dia da semana. E tudo isso, Senhor, eu oro e agradeço no nome do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém e louvado seja o teu nome. Que a mão de Deus, a mão poderosa do Senhor, seja sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que você corajosamente faça a mais sábia e importante decisão da sua vida, se ainda não fez. Entregar-se a Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por mercê da vida. De graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou.
trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Nos redimiu, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.